Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, povo parolover, finalmente chegamos na parola tão esperada. Parola de número 250. Por favor, irmãos, repitam comigo, 250. 250. É a 250, A 250, ou seja, há 249 episódios atrás. Não vou falar semanas, porque a gente pulou algumas semanas, é verdade, né? Precisamos das nossas pausas e tudo mais, mas há 249 episódios atrás, mais ou menos aí 6 anos atrás, 3 jovens, é verdade, jovens, nós não tínhamos cabelos brancos, não tínhamos barba branca, a barba do Paulinho era bonita ainda naquela época, né? E hoje, quase 6 anos depois, estamos aqui com cabelos brancos, é verdade. O peso permanece o mesmo, porque tudo aquilo que o Paulinho perdeu, eu e o Lucinho ganhamos. Então, na verdade, houve só uma transferência de peso de uma tela para outra, porque quem assiste a gente sabe que antigamente a tela ficava assim, ó, né? O Paulinho era mais pesado, mas agora o Wilsinho, com sua forma generosa de ser, resolveu equilibrar essa balança. Então, obrigado, Wilsinho, porque você trouxe equilíbrio para as parolas. Afinal de contas, é o que você mais gosta de fazer, que é trazer equilíbrio, né, meu querido? Tudo bem com você, meu azedinho doce? Eu percebi aqui, Paulinho, a gente foi ofendido. vituperado. Não, Ofendido. vituperado gratuitamente. Primeiro, ele falou de cabelo, do início ele começou falando de cabelo. Faz pelo menos 10 anos que eu não tenho. Segundo, ele falou que eu engordei. Mal sabia ele que eu perdi 10 quilos. Né? Pois é. O único aqui que teve uma recalchutada nesse período todo foi ele, para tirar como chama? O para-brisa. O para-brisa. E mesmo assim ainda tem que usar um de ônibus aí. Ou seja... É que antigamente eu usava um óculos de lente vermelha e agora eu uso um óculos de lente verde. Ah, entendi. Lente vermelha é para ver melhor e agora lente verde é para ver de perto. Entendi, tá certo. Tá certo. É um recicladinho, Eu diria que foi remendado. A revisão dos 50 mil, né? Gente, que noite para a gente aqui agora, né? Gostosa, alegre, feliz. Afinal de contas, a gente conseguiu chegar aqui na parola número 250, muito além daquilo que nós imaginávamos no começo, mas muito aquém daquilo que Deus estava planejando. Que bom que conseguimos perseverar até aqui. E hoje a ideia é a gente fazer um bate-papo aqui. Nós não trouxemos tema para hoje, estamos dentro do tema Parolas Aleatórias, mas o próximo tema desta série vai ficar para a semana que vem, e hoje a ideia é bater um papo. Quem sabe trazer algumas memórias aí, e quem sabe a gente... Acho que até o título da parola podia ser assim, 250 parolas depois. E agora? Né? Lembrando que quando a gente começou esta bagaça, a gente estava no meio de uma pandemia, junho de 2020, cada um num ministério, cada um num lugar diferente. Seguimos nos mesmos ministérios até o momento, mas se nós formos olhar para 249 semanas para trás, eu posso estar equivocado, mas eu tenho a sensação que muita coisa passou embaixo da ponte. Muita água rolou embaixo da ponte, amadurecemos em muitas coisas, mudamos a opinião em muitas coisas. Quando eu falo mudamos, é eu e o Paulinho, né? O Wilsinho não muda de opinião, mas a gente mudou de opinião em muitas coisas. Então, acho que... Ele nunca erra, né? Não. Eu não estou entendendo, cara. Em menos de 5 minutos eu estou sendo agredido, ofendido de novo. Algumas coisas estão se explicando aqui. Will, você é o não é ofensa. O que ele é?
É o Cuchuco, ele é o nosso Cuchuco. O azedinho doce, né? O azedinho doce. É o nosso limão siciliano, o azedinho mais cheiroso, sabe? Nossa, cedinho mais cheiroso. Gente, tanta coisa aconteceu. Eu lembro quando a gente começou a fazer as parolas e a gente tem o videozinho antigo, né? E a gente pensava assim, não vamos fazer temas com 4 parolas, porque afinal de contas, estender um tema por mais de 4 parolas vai ser algo muito difícil. E via de regra, a gente conseguiu fazer isso, acho que no primeiro e no segundo ano só, porque a partir do terceiro ano é de 6, 8 para cima, né? Teve uma série que a gente chegou a fazer, acho que 20 parolas, né? Que foi a série do Sermão do Monte, mas de fato a gente deu uma guinada assim, bem interessante, né, cara? Dos temas. Estava falando, Will, hoje à tarde com o Paulinho. Aliás, minto, não foi com o Paulinho, não. Joguei no grupo, né, para a gente conversar. Como essa última temporada nossa, né? A gente fez uma série de parolas. Eu não vou dizer mais bíblicas, porque todas elas são, mas a gente pegou uma sequência de estudos e aprofundamentos de livros específicos da Bíblia, coisa que a gente nunca tinha feito nos 5 anos anteriores. Isso mostra para a gente, não que estamos mais maduros, não é isso, mas começa a revelar para a gente que com o passar do ano, né, dos anos e do tempo de experiência e tudo mais, a centralidade nas escrituras passou a ser algo cada vez mais importante no ministério da gente, né? Com o ministério de ensino, essa questão de a gente centralizar nas escrituras está cada vez mais, não sei para vocês, mas para mim está cada vez mais sensível isso. O Arthur falou, né? O Arthur tocou num ponto que eu acho que é uma paixão de nós três, que é a questão do ministério de ensino, né? Gente, se a nossa realidade é uma realidade de igreja, a realidade de nós três é uma realidade eclesiástica, né? E nós três trabalhamos com ensino, com discipulado e com a igreja no nível organizacional em geral. Eu fico pensando, se todos os crentes soubessem o valor de cada uma das ordenanças que Jesus deixou para que a gente possa experimentar e vivenciar nessa terra, as nossas escolas dominicais, escolas bíblicas, cultos de ensino, bem como as nossas vigílias, as nossas campanhas de oração, bem como as nossas células, os nossos momentos de discipulado 1 a 1, e bem como os nossos cultos celebrativos seriam todos concorridos e lotados. Por que eu digo isso e em referência a 4 naturezas diferentes, né? Vou repetir todas as 4. Eu falei de ensino, quando eu citei escola dominical, estudo bíblico. Eu falei de oração, quando eu falei de vigílias, campanhas. Eu falei de comunhão, quando eu citei células, grupos de discipulado. E eu falei de celebração, quando eu falei de cultos. Tá? Então, essas 4 realidades, a realidade do ensino, a realidade da comunhão, a realidade da celebração e a realidade da oração, são ordenanças que o Senhor deixa para serem vividas, experimentadas e multiplicadas dentro da igreja. E uma não cobre a lacuna da outra. Sabe? Cada um destes ambientes de congregação e cada um destes ambientes de manifestação de uma forma da graça de Deus, ele tem uma finalidade, tem uma unção específica e tem um resultado específico. O Senhor, ele não deixa essas práticas para que o crente escolha qual delas se adequa, se ajusta ou se torna mais apetitosa para ele.
O Senhor deixa todas estas dimensões para que o crente desfrute de todas elas e colha todos os resultados. E quem sabe uma área, meus amigos, que sofre nos nossos dias é a área do ensino. Porque a celebração é muito boa, né? O Will, ele usa muito o termo da dopamina, né? A celebração legítima, ela é muito boa, mas muita gente hoje é conduzida por doses cavalares de dopamina que simplesmente remetem ao choro, à emoção e à pouca transformação. Isso não é uma crítica a um padrão de igreja, tá? Isso é só uma constatação acerca de para onde a nossa teologia está levando o nosso povo. Não é uma crítica a padrões, porque tem muita igreja de padrão extremamente tradicional que não está fazendo nada no que diz respeito a uma celebração legítima, quem sabe usando apenas liturgias mortas e sem sentido. E existem padrões de igreja que mais se parecem com o mundo do que o próprio mundo, né? Mas, enfim, é a minoria. É a minoria, mas é uma minoria muito barulhenta. Muito barulhenta. Muito midiática. Muito envolvente. Muito atraente. Muito fácil de alcançar. Né? E onde falta ensino, sobra superficialidade. O ensino tem sofrido, tem ficado para trás de outras dimensões. E quando a gente se levanta, meus amigos, como, eu não digo um ministério, porque nós não somos institucionais, né? Mas quando a gente se levanta como amigos que carregam e reconhecidamente nas suas igrejas locais, os seus ministérios e uns pelos outros, reconhecidamente carregam o ministério de ensino e de uma forma séria, de uma forma bíblica, eu julgo que o propósito, quando ele nasceu, o propósito Os Paroleiros, quando ele nasceu para atender uma lacuna e, quem sabe, trazer muita gente de volta ao centro do entendimento do quanto é indispensável uma perspectiva de aprendizado, de vasculha, sabe, de coração bereano. Lembra dos crentes de Bereia? Um coração bereano. E quem sabe algumas pessoas, né, pelo menos esse é um dos trechos da minha oração constante, algumas pessoas que nos ouvem tenham voltado a uma paixão, ou tenham alcançado uma paixão pelo aprendizado. E quiçá isso aconteça nas próprias igrejas locais, né? Nossa, que fome de Bíblia. Eu vou voltar para a escola dominical. Que fome de Bíblia. Eu vou voltar para o estudo bíblico. Que fome de Bíblia. Eu vou voltar para o curso que a minha igreja está oferecendo. Sabe? Porque a gente não quer ser igreja e nem ocupar o lugar de igreja nenhuma. Mas, quem sabe, despertar pessoas a servirem muito melhor nas suas igrejas locais. Eu sou grato, viu, Arthur e Will? Eu sou grato pela dádiva que Deus concede a mim de, junto com vocês, poder participar disso tudo. Eu acho que é algo que Deus está fazendo. E eu gosto de participar do que Deus está fazendo. Né? E é muito bom participar com vocês. Mesmo depois da gente ter sido ofendido na abertura da parola de hoje? A gente releva, porque, afinal de contas, né, foi o nosso decano que falou. Só para saber, né? Como eu já tô idoso, eu já perdi o filtro. Tô nem aí. Não brinca não.
Cara, assim, o que eu acho mais legal nos paroleiros, assim, nesse tudo, é que quando as pessoas assistem, elas vêm falar comigo e falam, como você está aqui o Zamprônio, né? O Zamprônio que era da Plenitude de Deus, ela virou para esse cara, eu assisto as tuas ministrações lá com os meninos e tal, será que eu posso pegar as parolas e levar para o meu pastor para a gente ter um ensino bíblico? Eu falo, nossa, que prepotência nossa, mas tudo bem, pode levar. E aí, Se citar a fonte, não tem problema. não citar assim, qual é a fonte, vozes da minha cabeça ou daqueles lá. Mas assim, mas o que eu acho legal é o caso dele, né? O caso da Vânia, que às vezes ela assiste e ela fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Mas eu nunca esqueço o dia que a gente teve uma parola, se eu não me engano, quando a gente falou de divórcio. E aí eu acho que era alguém da igreja do Paulinho, se eu não me engano, virou e falou assim, cara, isso foi libertador para mim, porque eu carregava um peso sobre essa questão do novo casamento e tudo mais, e vocês, de uma forma tão divertida, tão simples, tão leve, trouxe para mim uma restauração no meu sonho, né? Eu acho que para mim isso é algo muito legal. A gente brinca, né, que as pessoas param a gente na rua e tudo mais, e só acredita quem é Tomé, porque quem leva a gente a sério sabe que isso não é verdade, mas, exceto o Paulinho, né? O Paulinho é outra questão. Aí, mas, cara, o que eu acho legal é quando a galera assiste e vem, tipo, cara, vocês estavam falando um negócio assim assado, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, desse ponto de vista, né? E aí entra, acho que o ponto que o Paulinho estava falando, que de fato eu não vejo isso como sendo algo de hoje. Na verdade, se nós pegarmos desde o cânon, né, desde antes, Paulo ele já combatia os falsos mestres, né? Paulo ele já falava sobre isso, Pedro já falava sobre isso, Judas já falava sobre isso. Talvez o que esteja acontecendo hoje é que está tão gritante o negócio, né, que eu estava falando até essa semana para uma pessoa, semana passada. Antigamente, você via uma pessoa entrava na igreja, ficava endemoniado, você ia lá, punha a mão na cabeça, tal, liberava e estava tudo bem. Hoje, você vê poucas vezes, poucas situações como essa, porque Satanás ele conseguiu infiltrar na doutrina. É como se ele tivesse falado assim, né? Estou conjecturando, né? Por óbvio. Se eu mandar esse cara cheio dessa legião, o cara vai pôr a mão na cabeça dele, vai expulsar, eu vou perder a casa, mais um movimento sem terra aqui. O que eu vou fazer? Eu vou contaminar a doutrina. Aí eu vou lá e ponho um negocinho. Aí o outro fala, esse negócio aí é bom. E quando você vai vendo... E eu acho que esse é o ponto, né? Da gente... O Paulinho citou bem aqui os bereanos. E isso eu tenho visto, viu, Arthur, muito no sistema prisional. Vou dar um exemplo. Nós batizamos na quinta-feira, 19 detentos. Teve a gente estava lá, todo mundo já preparado e tal, e ele chorava, porque a gente ministra sobre o batismo, na sequência fala sobre a ceia, tomamos a ceia e tem o batismo. Aí, eu tô vendo que aquele cara tava chorando assim e tal, eu falei, o marmanjo disse que chorando, né, ainda mais aqui no CDP, vontade de falar, vira macho aqui dentro, né? Aí, ele virou para mim e falou assim, eu não tô pronto, não posso tomar a ceia. Eu falei, por que não? E aí, vem a nossa religiosidade, porque ele virou e falou assim, porque eu fumo ainda. Eu, entendi. Mas, para você ser parte do corpo de Cristo, você precisa aceitar Jesus. O você parar de fumar é uma consequência daquilo que vai acontecer. Nisso, Paulinho, ele já começa a chorar. Nesse momento, Paulinho, eu tive uma visão que eu falei, cara, isso aqui é muito louco. Por quê? Na hora, eu vi, é de verdade, fora de brincadeira, eu tive a visão do filho pródigo voltando diante do pai. E ele começou a falar, esse detento, sobre o filho pródigo. Eu falei, cara, coisa louca. Eu estou tendo essa visão e ele está falando sobre o filho pródigo. E eu fiz uma pergunta para ele. Falei, você sabe onde o pai beijou o filho?
Ele parou, travou, tipo, mano, é uma pergunta completamente aleatória, né? Aí ele virou e falou assim, sei lá, na bochecha. Eu falei, não, foi no pescoço. E isso tem um reflexo completamente diferente. Eu falei, você me permite? E aí eu dei um beijo no pescoço dele. Pra quê? Aquele cara desabou, Paulinho. Ele falou assim, agora eu quero tomar a ceia. E os demais que estavam no entorno entenderam o amor de Deus. Então, veja, paroleiro também é louco. Porque a gente leva o evangelho de uma forma mais leve, nós não banalizamos o evangelho. Como diz o apóstolo Guto, que é o pastor presidente da nossa igreja, né, do Verbo da Vida, ele fala um negócio assim, ele fala assim, você pode falar sobre a fórmula da Coca-Cola, você pode mudar a embalagem da Coca-Cola, você só não pode mudar a fórmula da Coca-Cola. E, cara, é isso, a gente leva desse jeito. O Paulinho é mais teólogo, gosta de falar as palavras mais difíceis. Eu gosto quando ele fala corroborar. Corroborar é muito, é uma palavra muito, né? Corroborar. Will, deixa eu até abrir um parênteses, cara. Ao longo desses últimos quase 6 anos, eu não sei se você teve essa curiosidade, cara, mas eu anotei aqui algumas expressões que, via de regra, estão em todas as parolas. Todas. Corroborar é certeza dele. Corroborar, né? Parte do pressuposto que, né? Está em todas as parolas, parte do pressuposto que, assim como o Ilcinho também fala o de fato e de verdade. Até a Priscila de casa, às vezes ela passa por mim aqui, assim que a câmera não pega, né? Eu estou aqui gravando na minha sala, mas ela passa por mim assim e fala assim, ele já falou de fato e de verdade? Eu faço assim, não para ela. Aí ela volta, ela pergunta de novo, porque é certo que vai falar isso. Não, né? Mas eu achei que você ia falar algo mais interessante, tipo, escapou a marcha, Zé do pé do frango, né? É que essa você não fala em todas as paródias, mas o de fato e de verdade você fala em todas. O quebrar vacas sagradas. Soso. Como é que é? Soso. E isso é sensacional, cara. Quer completar? Desculpa, eu só interrompi você. Não, era isso daí que eu queria falar, mas só fazendo uma recordação, já que nós estamos na 250, na primeira parola nós fizemos um voto, viu, Paulinho? Não falar difícil. Não falar difícil, mas depois que a gente conseguiu acesso aos números de Strong de forma gratuita no Google, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Depois que o Ilcinho investiu o seu 13º de 2024 no Logos, a nossa vida nunca mais foi a mesma. Existem coisas que a gente vai aperfeiçoando. Nós desistimos, por exemplo, do elefantinho lá, esqueci o nome do elefantinho. Evernote, né, cara? Mas hoje, praticamente, nós temos um Evernote de inteligência artificial aqui. Mas, ó... Um programador de prompts do chat GPT. Nós temos o nosso primeiro de prompts de bot, cara. É um troço maluco, assim, a evolução dos paroleiros. Coisa fantástica. A gente na verdade, nem somos nós. Na verdade, nem somos nós que estamos aqui hoje. É a inteligência artificial falando por nós. Exatamente. Por isso que está muito melhor. Não, e assim, nós temos um engenheiro de criador de robôs, né, de inteligência artificial. A gente lê? Claro que não, mas está lá, está disponível. É claro que não, mas está lá, está disponível, é isso que importa, né? Uma coisa que vocês falaram que eu acho muito maravilhoso, assim, gente, e que eu acho que vale a pena a gente pincelar isso, porque isso sempre foi uma das nossas principais marcas. E certa vez eu escutei um pastor falando essa frase e isso ficou gravado no meu coração, que fala que o reino de Deus é um reino de amigos, né? Isso para mim sempre teve um significado muito grande para a gente, pelo menos para mim aqui, né? E apesar de eu saber que cada parola que a gente grava vai ter um número aí enorme de pessoas, né, que vai estar assistindo em algum momento da vida do espaço do que a gente está fazendo, a verdade, de fato, de verdade, é que cada parola, para mim, é um aprendizado do dia,
né? Tem coisas que eu, às vezes, eu vou dormir, eu fico quase meia hora depois de acabar a parola, eu vou cutucar a Priscila e falar assim, amor, você não sabe o que eu aprendi hoje. Hoje o senhor falou tal coisa e aquilo mexeu comigo. E como isso é gostoso, gente. Quando a gente tem alguns fundamentos bem demarcados, né? A gente tem os nossos limites, e não vou falar doutrinários, mas um limite teológico, vamos dizer assim, mas a gente nunca deixou que isso fosse um impeditivo da gente alcançar o coração um do outro, né? Como o senhor falou, cada um tem a visão mais teológica, outro tem uma visão mais de ensino, o outro tem uma visão mais perdida, que é o meu caso aqui, mas a gente tenta, de alguma forma, trazer essa visão de que o reino de Deus é um reino de amigos. E que se a gente deixa eu fazer uma correção aqui. Preciso fazer uma correção. Você não tem a vista perdida, porque você acabou de operar. Você tirou aquele para-brisa que até eu tinha dó de você. Se você falar que você perdeu a visão, meu irmão, dá o nome do teu oftalmo que a gente vai conversar com ele. E aquela coisa, né? Eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. É isso aí. É bem isso. Mas essa perspectiva, né? Eu passo a bola aqui agora, então eu vou avisar que eu vou soltar a bola antes, né? Dessa visão que a gente tem sobre o reino de Deus ser um reino de amigos, é algo que eu acredito que acaba contagiando as pessoas que estão nos assistindo, para mostrar que não importa onde você está, em que cidade, em que igreja você congrega, você precisa desenvolver verdadeiras amizades. Amizades que não importa como nós que estamos eu estou a 400 quilômetros do Ilcinho, a 600 e 700 quilômetros do Paulinho quase, mas quando dá uma dor de barriga, é um ao outro que a gente liga, que a gente procura, que a gente chora. E como é importante, cara, a gente ter esse espaço que vai além da câmera, que vai além da parola, que vai além de tudo isso. E a gente quer encorajar você que está nos assistindo, que você que está nos ouvindo, que você consiga desenvolver essas amizades, que você consiga desenvolver esses relacionamentos, porque verdadeiras amizades valem mais do que ouro, né, Paulinho? E cai naquilo, Arthur, que eu falei agora há pouco, né? Uma das ordens que Jesus deixa para sua igreja é a comunhão, né? A palavra, ela deixa claro que Jesus chamou os 12 para estar com ele, Marcos 3,14. Né? O ministério veio depois. Né? O próprio texto fala, Jesus chamou 12 para estar com ele e depois os enviar para pregar. Só que depois de 3 anos, sabe? Foi 3 anos caminhando junto, foi 3 anos dormindo debaixo do mesmo teto, tomando chuva junto, tomando sol junto, viajando para lá e para cá junto. Né? Esses caras pararam a vida deles por conta de um outro. Né? E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que o ministério cristão, eu acho que a conduta cristã, ela pressupõe exatamente esse tipo de imitação, né, naquilo que diz respeito ao outro, né? Imitar a Cristo em referência ao outro, imitar a Cristo em referência ao cuidado, né, em referência até mesmo à renúncia. Ontem, ministrando, né, nós estamos gravando numa segunda-feira, ontem ministrando a palavra no culto, eu falava acerca de Deuteronômio 21, quando é estabelecida uma lei acerca de um cadáver encontrado no perímetro de alguma tribo de Israel, sem que alguém saiba quem foi o homicida. Né? E o texto fala que os sacerdotes daquela cidade, todos eles, escolheriam uma bezerra no rebanho para poder sacrificar ao Senhor e dizer ao Senhor o seguinte: olha, nós encontramos esse cadáver, não impute o sangue dele de sobre nós. Né? E eu perguntava para a igreja assim: qual é a bezerra que você precisa sacrificar para você se responsabilizar pelos mortos que estão ao teu redor, levando em consideração o conceito de mortos neotestamentários, mortos em seus delitos e pecados.
né? Qual é a bezerra que você precisa sacrificar? E às vezes a bezerra é a bezerra do tempo, às vezes a bezerra é a bezerra de um recurso, às vezes a bezerra é a bezerra, sei lá, de, né, deixar de assistir um filme, uma série, ou ter um momento de descanso por conta do outro, por conta de alguém que está precisando, de alguém que está caído e precisa levantar, de alguém que está choroso e precisa de um ombro, de alguém que está desnorteado e precisa de uma direção, né? Às vezes a gente precisa sacrificar algumas bezerras. Eu acho que a realidade ministerial, a realidade cristã, ela vai muito por essa direção. Eu costumo dizer que a nossa fé ela é muito mais evidenciada não pelas nossas escolhas, mas pelas nossas renúncias, por aquilo que a gente deixou para trás. Isso porque a escolha, às vezes, é uma coisa só, renúncias são milhares. Costumo brincar dizendo o seguinte: se existem 5 bilhões de mulheres no mundo, eu renunciei a todas elas por conta da minha esposa, né? Então, as renúncias, muitas vezes, são muito maiores, a quantidade de renúncias são muito maiores do que uma escolha que, porventura, a gente faça. Só que essa escolha ela vai fazer parte da nossa história, da nossa vida, da nossa identidade, né? Mas as nossas renúncias comunicam muito. E, às vezes, renunciar um pouquinho daquilo que é legítimo e seria para nosso usufruto, em favor do outro, cara, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Agora o Ilcinho vai corroborar com isso. Mas antes de o senhor ter a palavra dele, vamos fazer uma pausa nessa palavra aqui. Nós vamos fazer uma pausa muito rápida aqui agora, porque tem gente que está mandando parabéns para a gente aqui, mandou vídeo, mandando parabéns, e a gente quer compartilhar essa alegria com vocês. Então, ó, olha só alguns dos recados que mandaram para a gente essa semana. Olha aí, ó. Olá, eu sou Luciano Manga e eu quero deixar um alô especial aos paroleiros, ao Paulo, ao Ilcinho, ao Arthur, nessa edição aí maravilhosa dos paroleiros, né? A 250ª edição dos paroleiros. Meu Deus, quanto tempo, minha gente! Parabéns, continue aí trazendo reflexões, trazendo questões bíblicas, né? Eu acho que as pessoas precisam realmente ter informações. Deixa aí o meu abraço, valeu! Olá, eu sou Simone, psicóloga, e eu vim aqui felicitar um grupo de grandes amigos, os paroleiros. Vim mostrar para vocês que realmente eu ganhei o meu presente há 5 anos atrás. Eu participei de uma entrevista, de um episódio aqui com esses queridos em março de 2021. Está fazendo 5 anos. E que gostoso poder estar aqui com vocês, que gostoso poder estar vendo que depois de um tempo vocês continuam aqui desenvolvendo essas conversas, esses bate-papos, os pensamentos de vocês. Deus abençoe muito vocês, que vocês continuem prosperando, que vocês continuem levando todo esse carinho e esse conhecimento que vocês têm. Paroleiros, parabéns pelo episódio 250. Deus abençoe vocês. Legal, pessoal. Isso foi muito bacana mesmo. Emenda daí agora para corroborar com aquilo que o Paulinho estava falando. Que diremos acerca destas coisas, não é verdade? Aliás, essa é a fala do Wilson em quase todo final de parola. Tá vendo aí, ó? Exatamente isso. Por quê? Porque em determinado momento nós tínhamos aqui entre nós Xandão, Xandelli, onde ele fez um momento, né, de algumas parolas conosco aqui que foram fundamentais e nós não podemos deixar de falar a respeito dele, né? Xandão que... Um eterno 04. Um eterno 04, e diria mais, é aquele que corroborava sempre com aquilo que nós estávamos falando. Ele sempre falava, né, como certo ministro, eu sigo o relator. Então, assim... Cara, quando a gente está gravando aqui, a gente agrega muito um na vida do outro.
E o que para mim é importante é que, ao longo desses anos, nós começamos toda essa brincadeira aqui por conta de uma roda de chimarrão, uma roda de tereré, né? Depois o Paulinho começou com a frescura da prensa francesa, que infelizmente contaminou, né, a todos nós. Mas isso demonstra a solidez da nossa amizade. E aí, de fato, né, vem aquele trava-língua que fala sobre... Hã? Vai vir aquele trava-língua, né, que vai falar sobre... Faltou metade da sua fala. Você falou de fato, mas faltou uma parte. E de verdade. Ah, de verdade, perdão. Desculpa, foi mal. Daqui do grego, realidade. Do latim, veritas. De veritas, é. Porque quando a gente está falando sobre isso, tivemos uma parola nossa que nós falamos sobre a amizade, nós falamos sobre existem amigos mais achegados que irmãos. E quando nós estamos aqui reunidos, nós estamos falando de coisas que são realidades da nossa vida, do nosso cotidiano, e as pessoas que nos assistem, nos ouvem, muitas vezes viram para nós e falam assim, rapaz, eu ouvi vocês falando sobre isso, e de fato isso fez eu refletir de forma diferente, né? O bom é que, por mais que a gente tenha algumas incompatibilidades aqui, como, por exemplo, na nossa última parola, quando nós falamos sobre escatologia, no final do dia, a gente se entendeu, porque a gente sabe que não adianta a gente querer ganhar, se eu não me engano, foi John Wesley que disse, né, para não querer ganhar a razão e perder o irmão. Se eu não me engano, foi John Wesley que falou isso. Se não, foi Clarice Lispector, está tudo bem. Mas... A gente precisa de pontuar, nós não temos divergência sobre esses assuntos. Você tem. Então, assim... Você é o nosso azedinho doce, o nosso suco de melancia com gengibre. O suco de abacaxi. Então, eu pensei que o Paulinho ia me corrigir, como o Paulinho não me corrigiu, então fica a dúvida aí se foi Clarice Lispector que disse isso ou John Wesley. Bispo Adonias, queremos você aqui. Vai todo mundo para o gabinete aqui. Mas, principalmente o Paulinho, né? Mas tá tudo bem. Mas é isso, né? Amigos mais achegados que irmãos, e quando nós tivemos a oportunidade de estar todo mundo junto, lá no Jocas, né? Foi um tempo muito, muito gostoso, e isso mostra que, cara, faz mais de 20 anos, né? E aqui é só o resultado disso. Quando nós nos conhecemos, Paulinho era 20 quilos mais magro, eu tinha mais cabelo, né? E o Arthur tinha uma viseira. Era um homem de visão. Agora... Pode me chamar de Ciclope. Ciclope. Mas você sabe, Will, que essa realidade do reino ser feito de amigos, as pessoas que estão nos ouvindo podem achar que isso aí é uma teoria bacana, vocês estão fazendo frases de efeito, né, para corte na internet para poder juntar milhões de views. Aliás, a gente nunca acreditou que os Paroleiros seria um sucesso mundial, né? Coisa que de fato não aconteceu. Mas todas as vezes que a gente chamou um convidado, e essa é uma frase que a gente fala todas as vezes, o que reflete que de fato e de verdade, isso é uma realidade e corrobora com tudo aquilo que a gente fala, né? Porque assim, a gente sempre convida amigos da prateleira de cima para estar com a gente. Cara, e como isso é legal, porque assim, a gente conseguiu hoje ampliar a nossa rede de amizades a ponto de eu ter pessoas aqui como o Wallace, que teve umas semanas atrás falando da geração do scroll infinito, e eu falava assim, cara, como é que até hoje eu nunca tinha visto esse cara antes, né? E tantos outros que passaram pela gente aqui, o Manga, né? O Manga que mandou vídeo pra gente aqui. Cara, eu nunca achei que um dia na minha vida eu fosse conversar com o Manga da Oficina G3, cara.
Isso aí, mas nem nos meus melhores sonhos eu achei que isso fosse acontecer. Aliás, a gente até poderia trazer ele de volta, porque faz um tempão já. Não, mas espera aí. Pessoal, nesse momento, sabe quem vai entrar aqui? Ninguém, porque na verdade nós não conseguimos que o resgate viesse, mas seria bom. Em julho eu vou lá no show deles, eu vou tentar tirar uma foto com eles e mando para vocês. Mas, de fato, a gente conseguiu agregar tantas pessoas para essas parolas, o que mostra realmente assim, a importância da gente cultivar boas amizades. Amizades que não falem com a gente a respeito apenas de futebol, de política, de coisas do cotidiano, mas que sejam amizades que possam sentar com a gente à mesa e trazer verdades, trazer experiências pessoais, me fazer crescer, te fazer crescer. E eu acho, meninos, eu sinto que uns aos outros nunca fez tanto sentido como tem feito nos últimos tempos. A gente cresceu aprendendo na escola dominical, né? O Wilsinho não cresceu na escola dominical, mas ele amadureceu depois lá. Mas eu pelo menos sempre aprendi que o cristianismo nunca foi uma expressão de fé individual, sempre foi uma expressão de fé coletiva. E dentro dessa realidade de viver uma fé coletiva, uns aos outros, para mim nunca fez tanto sentido. Mas ao mesmo tempo, olhando para a nossa volta hoje, como a gente vê pouco uns aos outros sendo exercido. Ainda mais, tristemente, talvez muitas vezes dentro da igreja. Um cara hoje, um irmão da minha igreja aqui, postou uma coisa que eu não me contive, eu tive que responder para ele. Ele falou assim, o post dele dizia a seguinte coisa: vai lá e vence. Ninguém está interessado na sua história triste. E aí eu falei, cara, isso é triste, mas é verdadeiro. As pessoas não estão interessadas nem na sua história triste e nem na sua história feliz. Na verdade, hoje a gente vive uma cultura de resultados. A gente mede sucesso no ministério por resultados. A gente mede sucesso, e quantas vezes nós aqui, em off, a gente sentou e falou assim, gente, os números de audiência que a gente tem nas paródias não são tão expressivas assim. Será que a gente está no caminho certo? Será que vale a pena a gente continuar com isso? E aí eu fui muito confrontado com alguns sermões do Douglas Gonçalves há uns meses atrás, quando ele falava assim, o que é o sucesso no ministério? Se o sucesso no ministério for medido apenas por números, talvez nós sejamos hoje as pessoas mais infelizes. Se a gente medir o ministério pela quantidade de pessoas que nos amam, talvez a gente olhasse para o apóstolo Paulo e falasse assim, o ministério dele não teve sucesso algum. Se a gente olhar para o nosso ministério pela quantidade de likes nas nossas redes sociais, talvez a gente venha desistir de muita coisa. Mas, jogando a peteca de volta para o Paulinho, né? Como é importante a gente exercitar esse uns aos outros nesse contexto de uma cultura, quem sabe, tão egoísta como a gente tem vivido nos últimos tempos, né? E só um complemento, Arthur. Ministério não deve ser medido. Ministério deve ser fruto de uma convicção. A partir do momento que a gente cria uma régua, né, para medir ministério, nós estamos cortando a frente daquele que nos chamou. Eu digo que o ministério deve ser norteado por uma convicção, e uma convicção honesta, né, uma convicção legítima, de quem sabe de sua unção, e aí não é uma questão de presunção, sabe? Você reconhecer a sua própria unção. Não é uma questão de presunção, é uma questão de autoconhecimento e conhecimento da própria identidade, né? Você conhecer a sua unção, conhecer o seu chamado e saber que você está se movendo dentro daquilo que Deus te chamou para fazer, né? Meu bispo, ele tem uma fala que eu amo muito, ele diz assim, a gente não pode fazer com capricho aquilo que nós não somos chamados para fazer, né? Quem sabe um baita erro, um grande equívoco é justamente esse. Fazer com capricho, com carinho, com zelo, com recursos, gastando tempo, aquilo que Deus não me mandou fazer. Aí
É um atentado contra o ministério. Agora, a partir do momento que a gente reconhece, cada um, né, reconhece o seu ministério, reconhece a sua unção, tem convicção de que está no centro do seu chamado, qual é a régua que eu posso colocar além disso para estabelecer o que é sucesso, o que é fracasso? Fracasso é o sujeito não estar onde Deus mandou ele estar. É fracasso, né? Agora, indo para aquilo que você colocou para mim, a ausência de uma cultura do uns aos outros. A gente conversou bastante isso, né? Em uma série de parolas, que o nosso tema foi exatamente esse, uns aos outros. E nós vimos quantos princípios de mutualidade a palavra carrega, né? Quantos princípios de mutualidade. Quanto daquilo que nós fazemos pressupõe o outro. No meu livro, Presentes de Deus, o guia prático sobre os dons do Espírito Santo, eu faço uma identificação ali um tanto quanto provocativa. E a identificação, ela parte acerca dos dons listados em Romanos 12 e 1 Coríntios capítulo 12, deixando claro que todos os dons apontam para o outro. Um deles tem uma finalidade pessoal, mas para uma finalidade pessoal que é listada nesse dom, outras duas são listadas em referência ao outro, que é o dom de línguas. O dom de línguas, em 1 Coríntios 14, ele é citado como aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. É uma finalidade pessoal, particular, do uso deste dom. Mas a própria palavra também fala que quando há alguém que interprete, esse dom se equipara à profecia. E a palavra também fala que este dom ele serve para sinal aos incrédulos. Agora, todos os outros, eles tocam primeiramente no outro, e não no sujeito que exercita o dom. Quem tem uma palavra de conhecimento tem para o outro. Quem tem uma palavra de sabedoria tem para o outro. Quem tem uma profecia tem para o outro. Quem exerce fé nas facetas do dom da fé, a intercessão, a libertação, o ministério profético, o ministério da adoração, exerce em favor do outro, sabe? E todos os demais. Quem preside outros. E por aí afora. Os dons, eles apontam para outros. A operação do Espírito na vida de alguém aponta para outros. Aí eu tenho eu não sei se é uma conclusão, mas que é algo que me inquieta. Desde quando nós lançamos esse livro pela editora Os Paroleiros, é algo que me inquieta e que ainda vai ocupar páginas de algum outro livro que, pela graça de Deus, em algum dia eu vou escrever. Se falta mutualidade, e uma das marcas do Espírito Santo é a mutualidade, já concluiu, né, Arthur? Será que não está faltando Espírito na vida de muita gente? Será que a busca ela está norteada, ela está direcionada para a posição correta? Ou as pessoas estão buscando coisas diversas e deixando de buscar o Espírito Santo de Deus? As pessoas estão buscando sucesso, estão buscando aquela régua de medir ministério que não deveria existir. Reconhecimento, likes, né, seguidores, igrejas cheias, enfim, relevância na boca do povo. Será que as pessoas estão buscando coisas ao invés de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? Em primeiro lugar, a presença do Senhor? Em primeiro lugar, o Espírito? Porque se os dons espirituais e se a manifestação, a operação do Espírito, ela aponta de uma forma muito incisiva para o outro, alguém que não se preocupa com o outro é o quê? Deixa o Will tirar as conclusões dele.
Eu volto a dizer, né, aquilo que o nosso papel aqui, ele tem sido de levar com leveza o evangelho de forma que as pessoas possam compreender sem nenhum nível de religiosidade, né? Quando eu falei, por exemplo, essa história mas eu fumo, talvez alguém que esteja ouvindo aqui vai falar, rapaz, o que ele está falando? Eu não sei qual foi a reação quando as pessoas ouviram a gente falar sobre a parte de sexo, quando falou sobre vinho, sobre beber, né? O que isso significa? Muitas vezes a gente está precisando romper com a religiosidade. Não estou falando que a gente tem que partir para a libertinagem, que o próprio apóstolo Paulo fala a Gálatas, para a gente não dar vazão à liberdade de forma equivocada. Mas, de todo modo, a gente leva de uma forma leve, de uma forma tranquila, onde as pessoas possam entender que você pode levar a tua vida de uma forma leve, porque o evangelho é dessa forma. Jesus mesmo disse, vinde, pois, aqueles que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Então, como eu digo, dentro do sistema prisional, quando a gente está ministrando lá dentro, o meu papel não é colocar mais peso, porque os caras já estão vivendo no inferno. O nosso papel é tirar justamente esse peso. O nosso papel é derramar dessa unção que está sobre as nossas vidas para que aquilo que a Bíblia vai dizer, que a unção quebra todo o jugo, a gente possa liberar dessa unção. E não somente a unção que quebra o jugo, mas também, e aí eu acho que para mim é um ponto interessante, nós também carregamos uma palavra que cura, que liberta. Então, a bálsamo em Gileade, nós carregamos esse bálsamo. Nós somos como aquele homem, né, que viu o cara caído, o levita passou, o sacerdote passou, mas o samaritano foi lá e falou, opa, peraí, deixa eu cuidar dele, né? Então, eu acho que é aqui que está o ponto, que a gente rompe com essa religiosidade de uma forma leve, de forma que as pessoas possam entender que o evangelho é leve. E como disse Billy Graham certa vez, e aqui foi Billy Graham mesmo, não foi John Wesley nem Clarice Lispector, o discipulado, a salvação é de graça, mas o discipulado custa. Esse aí deve ter sido Billy Graham. Se não me engano, foi Billy Graham que falou essa. Bom, antes da gente passar para o último tópico, vamos fazer mais uma pausa aqui, para você também aí acompanhar mais algumas mensagens de parabéns pela parola de número 250. Olha só que legal, quem mandou o recado para a gente aqui. Fala, queridos, graça e paz, tudo bem? Gente, passando aqui para desejar a vocês, meus amigos, um tempo de bênção sobre a vida de vocês. 250 tem marcado esse episódio, os paroleiros. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor já tem feito por vocês e através de vocês, muitas pessoas têm sido instruídas pela graça de Deus. Declaro tudo de bom vindo da parte do Senhor, que o Senhor continue sustentando a cada dia, dando entendimento, favor, graça, revelação que vem do alto, porque nós precisamos de homens comprometidos com a palavra que ensinam outros, e vocês têm cumprido muito bem esse papel. E assim, fica aqui meu abraço para vocês e os votos que venham mais 250 pela frente, e assim vocês possam ecoar esse tempo de ensino para muitos corações, muitas vidas, porque eu tenho certeza que será uma bênção para todos aqueles que assim assistem cada episódio. Deus abençoe, gente. Fique na paz, um forte abraço. Até mais. A paz, meus irmãos, tudo bem? Estou passando aqui para parabenizar os nossos amigos, nossos irmãos, os paroleiros, pela parola de número 250. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que tem falado do Evangelho de Cristo, né, no YouTube, nas redes sociais, e tem alcançado tantas vidas. Então eu quero aqui deixar a minha parabenização para vocês, que Deus possa continuar prosperando, abençoando e alcançando mais vidas através do Evangelho, através do canal de vocês. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Muito legal, né, gente? Ter pessoas que caminharam conosco esse tempo inteiro foi algo muito, muito prazeroso. A gente, na verdade, sim, estamos cercados de grandes amigos, pessoas que têm não só confiado na gente, mas também têm investido na gente, apostado na gente. E agora, nesse último bloquinho aqui, nessa última parte de 45 minutos, a gente pode olhamos para trás, olhamos para frente, agora vamos olhar para o futuro, né?
Ô, Paulinho, eu vou trazer um dado aqui para você, para a gente, quem sabe, aqui fazer a nossa primeira elucubração, né, da nossa parola 250. Você citou uma série de parolas a respeito de mandamentos mútuos, né? E eu confesso para você que eu achei a ideia sensacional, mas a gente não gravou esse tema ainda. E eu sugiro que a gente grave esse tema depois dessa série Parolas Aleatórias. Na verdade, o que a gente fez foi citar dentro da série dos 5 ministérios e dons espirituais, a gente falou que os nossos dons sempre apontam para o outro, mas uma série sobre mandamentos recíprocos a gente não fez ainda. Sugiro que a gente faça. O que você acha? É mesmo? Aham. Não, vamos embora. Cara, eu sei que a gente já falou muito sobre isso. Não teve uma parola que o tema foi esse? Não. Não? Verdade, não. A gente falou sobre a reciprocidade da entrega dos dons, mas sobre mandamentos recíprocos, como amem uns aos outros, honrem uns aos outros, orem uns pelos outros, que eu me recorde, a gente nunca gravou, mas é um baita de um tema para a gente aprofundar, hein? Eu fiz esse tema num Liderando Bem aqui. Eu fiz esse tema num Liderando Bem. E eu digo que nasceu esse tema em cima de um bate-papo nosso aqui. Que legal. Por isso que eu tinha certeza que a gente trabalhou o tema. Mas nasceu em cima de um bate-papo nosso. Né? Lá no canal da igreja tem a playlist. Lá no canal da igreja tem a playlist do Liderando Bem uns aos outros. Então, e eu tinha certeza que a gente tinha trabalhado o tema. A gente trabalhou em alguma parola. Né? Foi em alguma parola, mas o tema mesmo a gente nunca aprofundou nesse tema, não. Mas cara, a gente chegar. Dá pano pra manga, viu? Dá pano pra manga. Tem pelo menos mais 20 parolas aí só com esse tema, porque se não me engano, os mandamentos recíprocos, se eu não estou enganado, são mais de 30. Mas a gente pode escolher aqui, uns 15 aleatórios são aí. 59. 59, Ilcinho? Apesar de vocês falarem mal dos meus robozinhos e tal, os meus robozinhos são crentes. Mas me diz uma coisa, é 59 na versão amplificada ou na versão atualizada? Não vai ter mais, né? Não. 59. É na Bíblia ou naquele livrinho que você lê de vez em quando? Não, é aquele que a gente puxa o papelzinho assim para dar sorte. O realê do gospel, aquele que o papagaio pega, assim. Isso. Né? Mas acho que dá um bom. Aliás, a gente podia investir em 2026 aqui, da gente lançar o segundo livro, né, gente? O primeiro foi tão legal, cara, sobre prosperidade bíblica. E eu acho que dá pra gente dar um gás nesse 2026 aqui e fazer mais uns 2, hein? Se o irmão ali, se o irmão ele não leu, não mexeu nem no chat GPT robozinho que eu fiz para ele, quanto mais a minuta de um livro que eu mandei para ele. Olha que linguarudo, já está avançando a leitura. Alerta de spoiler. O Wilson Negrisolo mandou uma minuta de livro, gente. Meu Deus do céu. Qual que é o tema, Will? Não é aquele sobre o crente e a astrologia, não, né? É a Marreta de Jeová. É a Marreta de Jeová, isso mesmo. E não estou zoando. Porque chama-se O Fogo e o Martelo. O Fogo e o Martelo. Olha, sobre o quê? Tá vendo? Sobre o Thor, os Avengers. Sobre fogo e martelo. Eu pensei que você fosse falar sobre a briga do Thor com o profeta do Machado, que caiu na água. Aquele dia foi louco, né? Foi muito louco. Aquele dia lá. Aquele dia foi louco. Meu Deus. Sabe o que é isso, gente? É avançado, já. Mas, se o irmão aí acelerar aí na revisão, né, que eu pedi para ele, dá para fazer rapidinho.
2026 é o ano, então, de lançamentos. Então, para você que está nos acompanhando há bastante tempo aí, lançamentos previstos em 2026. Afinal de contas, o Wilson era o único que não tinha escrito um livro ainda. Estamos aqui, ó, ansiosos para preparar este livro pela editora Os Paroleiros. Se Deus quiser, até o final do ano termina essa revisão. Mas aquele do comentário de Romanos ainda não, né? Só na próxima Copa mesmo. Meu Deus! Você ainda lembra disso? Diz a lenda que existe um comentário de Romanos que o Paulinho começou no primeiro ano da faculdade, viu? Eu acho que mais uns 5 anos aí ele termina. Não, pois é. Lascado. Eu mandei o livro para ele faz um mês. Depois da faculdade, eu já fiz 9 pós-graduações, não terminei esse livro. Meu Deus do céu. Bom, gente, acho que é isso, né? Podemos encerrar hoje, então? E deu, né? O Will já está com fome, já está jantando. Está com fome, já atacou o monstro da madrugada. Bom, o nosso muito obrigado. Pelo horário é a quarta janta de hoje já. Pelo horário é a quarta janta. Exatamente. Para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado. Para você que teve paciência para assistir as 249 parolas anteriores, também o nosso muito obrigado. Mas se você caiu de paraquedas hoje, tem uma boa notícia para você. Tem muito conteúdo para você explorar, navegar, enquanto você faz a sua academia, enquanto você faz o seu passeio, enquanto você anda de caiaque, enquanto você pula de paraquedas, enquanto você permite que o seu barbeiro faça luzes no seu cabelo, aquelas 2 horinhas de espera, é a hora de você ficar ouvindo os Paroleiros no Spotify, aliás, Spotify com imagens, e também aqui no YouTube com imagens, obviamente, e com som. Então, ó, já ativa a sinetinha aqui, já compartilha esse material, porque é a forma que o YouTube entende que este conteúdo é relevante e acaba mostrando para mais pessoas. Então, olha só, quando você curte, a gente faz o YouTube trabalhar para a gente. Olha que coisa maravilhosa. Você deixar que o YouTube trabalhe por você. Meninos, isso é uma coisa sensacional e eu quero agradecer a paciência que vocês tiveram comigo durante esses quase 6 anos. E a nossa próxima parola comemorativa vai ser no mês de junho, quando a gente vai inaugurar a 7ª temporada dos Paroleiros. 7ª temporada, cara. Logo, logo nós já estamos quase no mesmo patamar do The Chosen. 7 temporadas, com material incrível, falando de Jesus, igual a eles, só que um pouquinho diferente. Grande abraço para todos, se Deus quiser, e a gente volta semana que vem. Tchau, tchau.